Oi, pessoal. Vamos então fazer a correção da atividade 5. Já tentei gravar essa correção umas 8 vezes, gente. Vocês não têm ideia. Cada hora é uma coisa que acontece. Então vamos lá. Nessa atividade, que é uma interpretação textual, nós temos as habilidades de inferir informação implícita em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, localizar informações explícitas em um texto e estabelecer relações entre causa e consequência em um texto. Só para lembrar, inferir significa deduzir. Quando a gente está lendo um livro, está lendo um texto, e às vezes a gente se depara com uma palavra que a gente não sabe o significado, e o dicionário está muito longe, eu tenho que inferir o significado dela, deduzir o significado dela, de acordo com o texto que nós estamos lendo. Por exemplo, naquele texto do cavalo de fogo, né? Quando falava cavalo de fogo, o que que é o cavalo de fogo? É um cavalo que está pegando fogo, né? Mas de acordo com a leitura do texto, a gente percebe que é o cometa, né? Que ele está se referindo ao cometa. Eu só vou saber de acordo com a leitura, não tem outra maneira de eu saber, é somente com o contexto, tá certo? Vamos prosseguir aí, olha. O texto, um quarto de rapaz. Abro as venezianas na alegria de sol desta manhã e só não põe a mão na cabeça, porque afinal de contas, o correr dos anos nos dá uma certa filosofia. Essa rapaziada parece que é mesmo toda assim. Ó mocidade inquieta, só mesmo o que está em ordem dentro deste quarto são os montes de discos. E estes livros, meu Deus, como é que a gente que gosta de ler pode deixar os próprios livros uma bagunça dessas? Coitado do Pablo Neruda, olha onde foi parar. E o Don Quixote de La Mancha, Virgem Santíssima. E pensar que esse menino um dia casa e vai levar essas noções de arrumação para a infeliz da esposa. E que juízo vai fazer essa moça de mim, meu Deus do céu? Há bem uns 15 anos que este problema me atormenta. Tenho trocado confidências com as amigas e há várias opiniões a respeito. Umas acham que um dia dá um estalo de Padre Vieira na cabeça desses moleques e passam a pendurar roupa, tirar pó de livro, desamarrar os sapatos antes de tirar do pé. Guarda os chinelos que ficam sempre emborcados. Já lhe disse que isso é atraso de vida, e ele morre de rir. E põe as cobertas em cima da cama e abre as janelas. Mas não faço mais nada, porque abri um caderno de letra muito ruim, até a metade com os seus versos. Vamos ver a questão 1 aí, né? Questão 1. A ideia central do texto é: letra A. A descoberta pela mãe de que o filho, embora desorganizado, escreve poesia. Essa é uma ideia que está no texto, né? B. O desespero da mãe diante da desorganização do filho. Ela no comecinho lá, ela tá um pouco, né? Que ela fala, só não põe a mão na cabeça, mas ela fala que a vida já traz um pouco, ela já tem um pouco de experiência nisso, né? Então ela não tá tão desesperada assim. C. A esperança da mãe de que o filho se torne ordeiro. Não é a ideia central do texto essa, né? E D. A constatação pela mãe de que os adolescentes são desorganizados por natureza. Nem fala isso no texto, né? Então a correta é a alternativa A, tá bom? Questão 2. A expressão estalo de Padre Vieira pode ser interpretada no texto como? Aqui é um caso que nós vamos ter que inferir a informação, porque o que tem? Está no dicionário? Se eu for procurar estalo de Padre Vieira no dicionário, vai ter o significado lá? Não vai ter, né? A gente vai ter que deduzir pela leitura do texto. Se nós voltarmos aqui, olha, no terceiro parágrafo, vou voltar da linha 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Umas acham que um dia dá um estalo de Padre Vieira na cabeça desses moleques e passam a pendurar roupa. Então, é o padre que vai lá chamar a atenção deles para arrumarem o quarto? Não, né? Eles vão para a igreja e vão começar a arrumar o quarto? Não, né? Dá um estalo de Padre Vieira, assim, uma hora eles vão tomar juízo, uma hora eles vão começar a perceber que eles estão, né, muito bagunçados e eles vão ter que dar um jeito no quarto. Então, vamos ver que alternativa que vai encaixar aqui, né? A. Orientação religiosa que interfere no comportamento do jovem? Não, né? B. Mudança repentina e positiva de atitude de uma pessoa? Olha, essa daí tá certa, né?
C. Ensinamento passado a adolescentes para orientá-los. Ah, existe um curso chamado Estalo de Padre Vieira? Não, né? E D. Transformação pela qual passa o cérebro no final da adolescência? Também não é. Então, a correta é a alternativa B. Leia a tira abaixo de Fernando Gonçalves e responda as questões 3 e 4. Então, a gente vê que são de animais, né? Os animais são seres, assim, vamos dizer, inanimados, eles não falam nem pensam, mas na historinha, né, pra gente entender, eles falam e pensam. Então tá lá, né? A anta tem uma tromba pequena e elegante. Aí chega o elefante e fala, ha, uma tromba minúscula, você quis dizer. E o outro elefante, como você é grosso, Valdir. Mas vamos lá, na questão 3. A personagem do primeiro quadrinho se orgulha de sua tromba. Ela é pequena e elegante, mas por sua expressão facial, né, não considera aceitável o adjetivo que o elefante lhe atribui. Olha aqui, se a gente voltar no quadrinho, a gente vê que a expressão facial dele aí não tá muito, ele não gostou muito desse comentário, né? Ele não achou muito legal. Esse adjetivo que ele usou. Só para lembrar, né, adjetivos são as características do substantivo. Então, ele fala tromba pequena e minúscula, né? Então, ele dá esses adjetivos pequeno e minúsculo para a tromba, que é o substantivo. Isso ocorre porque no texto a palavra tem um sentido apenas dimensional, ou seja, de dizer o tamanho mesmo, tem um sentido carinhoso, tem um sentido depreciativo ou um sentido elogioso. Então, nesse quadrinho específico, a gente vê que é um sentido depreciativo. Então, a correta é a alternativa C. 4. Assinale a frase que exprime a ideia central da tira. Essa expressão aí, só para fazer uma observação, nós temos dois verbos diferentes com significados diferentes, tá? Exprimir e espremer. São duas coisas diferentes, tá bom? Espremer, se eu espremo a laranja para fazer um suco, e aí exprimir é o que quer dizer, é o significado. Então, assinale a frase que diz o significado, né? Que quer dizer o significado da ideia central da tira. Como aí letra A e B saíram iguais, então a gente anula uma, tá? Eu vou tirar a letra A, vai ficar B, C e D. Então vamos ver se a ideia central da tira é quem tudo quer, nada tem. É isso que a tirinha quis demonstrar, essa ideia? Não, né? C, quem ama o feio, bonito lhe parece. Ó, aí tem uma ideia do texto, né? Porque um gosta do jeito que ele é, o outro fica depreciando, fica tirando sarro, né? D. Humilhamos o outro para escondermos os nossos defeitos. Não é a ideia central, apesar do elefante estar lá humilhando, né, a anta, mas não é essa a ideia central, né? A ideia central é quem ama o feio e o bonito lhe parece. Porque a anta fala, as antas têm uma tromba, deixa eu voltar lá, uma tromba pequena e elegante, né? Mas ele, apesar de a gente saber que a anta não é um animal muito bonito, né? Ele gosta do jeito que ele é, né? Ele se aceita. Próximo texto aí. Top, cintura baixa e beleza imperfeita. Elas parecem maritacas, andam em pequenos bandos e são muito ruidosas. 2 ou 3 maritacas alegram uma árvore inteira. 3 ou 4 dessas meninas animam toda uma rua. Não têm penas para limpar com o bico, mas passam o dia baixando o top e levantando a calça, que insiste em subir e descer. E todas elas, meninas e aves, são extremamente volúveis e tiram sua alegria de uma admirável mobilidade. Passam um dia de um lado para o outro. Boa parte de arte contemporânea procura levar a vida para dentro dos trabalhos de arte e também para os museus e galerias. Um pouco de atenção à própria vida revelaria o quanto esse raciocínio ainda preserva de antigos dualismos. Afirmo que há mais arte na maneira dessas meninas se arrumarem, ou seja, na rua, na vida, do que em 2/3 da arte feita em nossos dias. Vamos para as questões. Questão 5. O texto aproxima um grupo de meninas a um bando de maritacas. O que é aproximar? Não é colocar uma do lado da outra, né? Ele faz uma comparação entre as maritacas. Maritacas são aquelas aves que parecem um papagaio, né?
um papagaiozinho pequeno. Então ele faz essa comparação entre as aves e as meninas, né? A maritaca é uma ave que faz bastante barulho. A hora que elas chegam nas árvores, elas são bastante barulhentas e não tem como não notar, porque chama atenção, né? Então ele faz essa comparação das meninas com as aves. Isso se dá em razão da sua animação, beleza, né? B, semelhança entre penas e roupas. Ele está comparando a pena e a roupa? Não, ele fala lá, né? Apesar de não terem penas, elas abaixam o top e sobe a calça. Então não tá, né? Não é essa a comparação que ele faz. C, seu movimento de subir e descer? Não, subir e descer é com relação à blusa, né? O top e a calça. E D, se dá em razão da sua juventude? Também não, né? Então a correta é a alternativa A, né? Em razão da sua animação, porque elas normalmente as meninas também falam bastante, né? E dão risada e conversam bastante entre si. Questão 6. Após uma cena do cotidiano, no segundo parágrafo, o autor passa a refletir sobre a arte. Essa mudança de assunto ocorre por quê? Então a gente vê que no primeiro parágrafo ele está fazendo ali a comparação entre as aves e as meninas e de repente ele muda de assunto e começa a falar sobre arte, né? Então essa mudança ocorre por que motivo? A. O movimento das aves lhe lembra a imobilidade da pintura? Ele não cita isso no texto em momento nenhum, né? B. Ele percebe que há arte no modo como as meninas se vestem e se comportam. Ele fala até, vamos voltar aqui, se a gente voltar no segundo parágrafo, ele fala aqui, ó, afirmo que há mais arte na maneira dessas meninas se arrumarem do que em 2/3 da arte feita em nossos dias. Então, essa daí tá correta? Tá correta. C. Ele compara aves e meninas? Ele compara, mas não é no segundo parágrafo e não é por esse motivo que ocorre a mudança de assunto, tá? D. No modo de entender a arte é mais importante que a cena rotineira? Não, né? Olha, tá aparecendo o meu chroma aqui, ó. Tô tentando arrumar, mas não tô conseguindo, minha gente. Vou ter que pôr um prendedor aqui, ó. Pera aí. Ou mudar aqui, né? Fica mais fácil. Aqui, acho que deu. Aqui, acho que deu. Aí, pessoal, e aqui tem uma fenda da luz aqui também. Uma hora me acerto, Demora um pouco, mas dá certo. Já apareceu de novo. Continuando. Não vou parar, gente, senão não vou conseguir terminar de gravar nada. Então, essa mudança de assunto entre arte, a comparação das aves e das meninas e a mudança para a arte, né? É a alternativa B, que ele percebe que é a arte no modo como as meninas se vestem e se comportam, tá? Alternativa B. Questão 7. Os antigos dualismos fazem referência à separação entre arte de um lado e museus e galerias de outro. Quando fala, vamos voltar lá no texto para a gente ver onde é que está antigos, aqui ó, segunda linha. Um pouco de atenção à própria vida revelaria o quanto esse raciocínio ainda preserva de antigos dualismos. Então, esse dualismo vem de dois, né? Quais são as duas coisas aí que estão se separando? Letra B, a arte contemporânea e a arte do passado? Letra C, a arte e o raciocínio? Ou letra D, a vida e a arte? Então, esse dualismo é com relação à vida e à arte. Então, a alternativa D de dado. Questão 8. Leia a tira seguido de Jim Davis. A vida é uma poça de água que nos reflete, Garfield. Onde podemos ver nosso verdadeiro eu? Meu cabelo é bacana. Hoje a água deve estar meio turva. Então o dono dele tá lá, né, conversando, e aí o Garfield já pensa, né, porque o gato não fala, mas ele pensa e fala assim: nossa, a água deve estar meio turva hoje. Turva é aquela água meio sujinha, amarelada, que não tá bem clarinha, bem limpinha, né? Então ele fala que a água, eu tô tentando cobrir aqui, mas tá difícil. Agora acho que vai, peraí. Vou arrastar a mesa e a cadeira aqui. Daí sai do outro lado. Não vou conseguir terminar de gravar o vídeo, tô incomodada. Agora, peraí que eu vou arrumar aqui. Peraí que eu vou arrumar minha cortina, que daí ela some. Aqui. Agora foi. Vamos lá.
Então, ele tá lá falando que a poça d'água, né, que é o que nos reflete, né, onde podemos ver nosso verdadeiro eu, e ele fala, nossa, meu cabelo é bacana, né, ou seja, ele tá se achando bonito, porque a poça reflete, né, o cabelo dele, aí ele fala, nossa, essa água tá meio turva hoje. E vamos lá. Veja o que se afirma sobre as falas da Tira. Tem 3 afirmações aí, ó. A definição de vida tem sentido figurado? Nós vimos lá, nós já estudamos isso, né? Sentido figurado é o sentido imaginário. Então, quando fala vida, né, reflete a nossa vida, tá no sentido imaginário? Sim, está no sentido imaginário, não está no sentido real, né? Segunda afirmação, o verbo refletir permite a identificação de vida e de poça d'água. Como esta mostra, ou seja, vida, como esta mostra nossa aparência, e poça d'água, aquela que revela o nosso eu interior. Então tá certo, né? Vida é como a nossa aparência e a poça d'água revela o nosso eu interior. Terceira afirmação. O pensamento de Garfield no último quadrinho tem efeito irônico e interpreta a expressão poça d'água no sentido real, né? Sim, porque ele fala, eu acho que essa poça d'água tá meio turva. Quando o Garfield fala lá no final do texto que a poça está meio turva, ele está falando no sentido real. Lá no primeiro quadrinho, quando ele fala que a vida é uma poça d'água, a vida não é uma poça d'água, ele está usando no sentido figurado, tanto vida quanto poça d'água, tá certo? Então vamos ver qual que a gente viu que as 3 afirmações aí estão corretas. Então vamos ver qual alternativa que encaixa, ó. A, 1, 2 e 3, está adequado que se afirme em 1, 2 e 3? Então, a alternativa A já é correta, né? A, B, a C e a D a gente já elimina. Observe atentamente o anúncio a seguir e responda as questões 9 e 10 para terminar. Então, a gente vê que tem uma latinha, né, de cerveja, porque é que tá muito pequeno, tá? Mas a gente vê aqui do lado esquerdo de vocês, a gente vê aqui, ó, agora você vê. E do lado direito tá assim, agora não. E, vou até pegar no meu, porque até tá difícil aí, né? E aqui bem pequenininho tá assim, ó, evite acidentes, não beba e dirija, né? Ficou pequenininho, mas era isso. Vou até olhar aqui para ver se tá maior no meu. Então, do lado tá assim, o lado que tá a bicicleta tá assim, agora você vê, do outro lado agora não. E ali tá, evite acidentes, não beba e dirija. Porque daí aparece, né, como se fosse agora você vê, agora não, porque a pessoa que bebeu não tem uma visão muito boa para enxergar as coisas, né? A bebida deturpa essa visão. Vamos lá na questão 9. O anúncio tem por finalidade denunciar, conscientizar, informar ou criticar. Então, nesse caso, o anúncio quer conscientizar, né? Ou seja, não beba e dirija. Se você bebeu, não dirija, está te conscientizando, até porque se a pessoa quiser fazer errado, ela vai acabar fazendo errado. Então, é uma conscientização. Cada pessoa tem que ter uma consciência do certo e do errado, para não prejudicar os outros, né? E na questão 10, no anúncio, nós encontramos, tem 3 afirmações também, então vamos analisar todas. O emprego do modo imperativo em evite acidentes, não beba e dirija, como forma de persuadir o destinatário. Então vamos relembrar. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre modo imperativo, né? Modo imperativo é aquele verbo que expressa ordem. O imperador, eu até falo, né? Costumo falar, o imperador fazia o quê? Ele mandava, ele dava ordens. Então, evite acidentes, é uma ordem. Não beba e dirija, é uma ordem negativa, mas é uma ordem, né? Então, aparece nesse anúncio o emprego no modo imperativo como forma de persuadir o destinatário? Aparece, né? Porque ele usa essas 2 formas no modo imperativo. 2. O emprego da causa, que é a bebida, e o efeito, não ver o ciclista, aparece né? Causa e o efeito aparece, né? Que mostra lá, né? Agora você vê, agora não mais, tá? Então aparece o efeito da bebida e não enxergar o ciclista. 3. O jogo de opostos em agora você vê, agora não. Tem opostos aí? Tem, né?
e na lata de bebidas fechada e aberta está adequado o que se afirma em. Então a gente vê que as 3 afirmações acontecem lá no anúncio publicitário. Então a gente tem que ver apenas na 1? Não. Apenas na 2? Não. 1, 2 e 3? Sim. E apenas na 3? Não. Então correta é a alternativa C. Ok, pessoal? Me desculpem aí os imprevistos. Eu também estou me adaptando ainda a essa nova tecnologia, mas a gente chega lá. Qualquer dúvida, vocês perguntem lá no e-mail ou no WhatsApp para mim, tá bom? Beijo para vocês.